Irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Uma boa noite. Já estava me preparando para ir deitar, mas resolvi fazer mais esse vídeo aqui. Esse vídeo trata sobre uma questão muito séria, sobre o que é pregado hoje nas igrejas, né? A gente sabe que hoje as igrejas são muito carentes das escrituras sagradas, sabe? As doses que são pregadas de escritura sagrada são doses homeopáticas, né? O evangelho é bem híbrido, aquela coisa bem diluída mesmo. Infelizmente hoje não se fala mais em pecado porque pode espantar o irmãozinho ali que é contribuinte, aí não se fala mais em muitas coisas porque tem irmãos ali que às vezes estão nessa situação e os pastores hoje não querem espantar, né? Mas só que Cristo, ele pregava o evangelho, ele tinha duras palavras. Tem um dos discursos que ele faz em que ele fala que quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E todo mundo dá as costas e vai embora. E ele pergunta para os discípulos: e vocês também não vão embora não? Um dos discípulos diz para ele, né? Para onde nós vamos se só tu tens a palavra da verdade, né? A palavra de vida eterna. E você observa que hoje é assim, os pastores eles não têm esse mesmo ímpeto de pregar a escritura sagrada como Cristo fazia, né? Pregando, falando das boas novas. Hoje você vê que é muito voltado para a prosperidade, é muito voltado para conquistar, alcançar, ganhar, e aquela coisa toda, né? E esses dois textos que eu vou estar fazendo a leitura aqui, ele vai retratar exatamente o que está acontecendo na igreja moderna nos dias de hoje. Paulo já previa esses acontecimentos, mas não porque Paulo adivinhava o futuro, não, porque Paulo fazia o que era a vontade do Criador, e a vontade do Criador dos céus da terra era justamente que esse tipo de coisa ficasse registrado, né? E a gente vai estar lendo aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, vou ler até mais ou menos o verso 5, que diz assim, ó: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra inste em tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aqui, o apóstolo Paulo, numa das cartas a Timóteo, né, ele justamente retrata essa questão de que chegaria um tempo em que as pessoas não dariam mais ouvidos à sã doutrina, mas amontoariam para si doutores conforme as suas próprias vontades, seus desejos, e é o que está acontecendo hoje na igreja moderna. As pessoas estão se voltando para as fábulas, elas estão buscando pessoas que preguem o que elas gostam. Antigamente, realmente, eu ficava triste, eu falava assim, poxa, um monte de gente enganada e tal, mas hoje eu observo que elas são enganadas porque elas querem. Elas estão buscando o que elas realmente desejam e lá é o que elas querem, elas encontram o que elas querem. Elas querem palavra de conforto, palavra de carinho, palavra de incentivo, motivação, autoajuda, tá entendendo? As pessoas não querem o evangelho que confronta o pecado e te convida ao arrependimento, né? Que te convence da justiça do pecado e do juízo, né? Que te mostra que existe o inferno. E infelizmente as pessoas buscam isso e é isso que elas encontram lá. Palavras que confortem elas. Hoje em dia elas buscam uma pregação em que não confronte os pecados dela. Esses dias eu ouvi uma pregação em que o pastor estava pregando, ele dizia assim, pregação boa, pastor, saudável nas escrituras, saudável na fé, ele diz assim, ó, que um certo rapaz, ele em conflito com a esposa, resolve que vai separar e tal, e de repente a esposa fala, já que não está dando certo, vamos separar mesmo, e bota ele para fora de casa. Ele tinha perdido o emprego, aí o que ele faz? Vai para a igreja, chega lá na igreja, o pastor dá uma palavra, né, para ele, dizendo que
se o mundo, né, pisou ele, cuspiu ele e tal, tem um Cristo em que vai abraçar, que vai trazer ele, vai colocar ele de pé. Então o que ele faz? Ele olha e fala assim, meu patrão me pisou e me jogou fora, minha esposa me pisou e me jogou fora. E de repente o pastor fala, não, mas você em todas as coisas você é mais que vencedor. Ele toma aquela palavra para ele e não se arrepende do pecado. Ele não volta lá para dizer para a esposa que se arrepende de ter feito alguma coisa de errado, não volta lá no patrão dizer, não, eu trabalhava errado, eu não estava, né, de acordo com o que a empresa pede, para poder que essas pessoas, né, perdoem a atitude dele. Não, ele pensa, sou mais que vencedor, e ele ergue a cabeça. E ele não reconhece os erros que ele cometeu para chegar até aquele ponto que chegou. E hoje as igrejas estão fazendo isso, estão alimentando as pessoas de que elas estejam certas, de que elas são tão importantes que elas não precisem reconhecer os seus erros e seus pecados. Tá entendendo? E o outro texto que eu quero trazer está lá em 1 João, também no capítulo 4. A gente vai fazer uma leitura aqui, vou fazer a leitura direta e a gente vê aqui aonde a gente vai parar, porque o Evangelho ele é maravilhoso. A Escritura Sagrada, quando ela começa a confrontar nossas atitudes, nossos pecados e fazer com que a gente realmente reconheça nossos erros, as coisas começam a mudar. Diz assim, no capítulo 4, 1 João 4. Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos procedem de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, pois, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aqui no Evangelho, né, aqui em João, a gente observa o seguinte, uma forma de conhecer o espírito do anticristo e o espírito de quem realmente prega as escrituras sagradas. O texto vai falar, né? Para não criar em todos os espíritos. O que é não crer em todos os espíritos? É o que? Um espírito que vai vir pairando e a gente acreditar se ele é de Deus ou não? Não. Espíritos são pessoas. Nós somos um espírito. Nós temos um espírito. Tá entendendo? Então, não criais em todo espírito, não criai em todas as pessoas. Antes, provai se o espírito procede do Criador ou não. Aí a gente fala assim, mas todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne não procede de Deus. Vamos entender quem são essas pessoas, quem são os espíritos que não confessam que Cristo veio em carne. Se a gente for nas igrejas hoje, os pastores falam, não, Cristo veio, morreu na cruz do Calvário pelo nosso pecado e ressuscitou. Até então, com palavras, eles estão confessando que Cristo veio em carne. Aí a gente tira a conclusão de que eles procedem de Deus. Mas vamos ter certeza, vamos colocá-los à prova se realmente eles procedem de Deus. Nós sabemos que a lei de Moisés ela antecedeu Cristo. E em Cristo ela teve fim. Tá entendendo? A lei de Moisés foi a única pessoa que cumpriu toda a lei foi Cristo. E justamente ele cumpriu e na cruz do Calvário ele pôs fim na lei. Toda a parte que se diz respeito à lei de Moisés morreu, deixou de existir. Nós passamos a viver um novo testamento, né? Um novo testamento em Cristo. O apóstolo Paulo vai fazer uma menção a respeito de testamento, dizendo
que aonde há um testamento, para ele ter valia, para esse testamento passar a valer, tem que haver morte. Só a morte do testador dá validade para o testamento. Hoje nós vivemos a nova aliança na graça, né? No período da graça, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Então, isso nos deu o Novo Testamento. O Testamento só passou a ter valia na morte de Cristo. E depois ele vem a ressuscitar e hoje reina à destra do Pai. Mas aí a gente observa o seguinte, quem traz os conceitos da lei de Moisés para viver nos dias de hoje, está fazendo o quê? Está declarando que Cristo não vem em carne, porque está precisando usar os preceitos da lei. E quais são os preceitos da lei? A lei ela consta de 613, se eu não me engano, preceitos. Aí tem pastor que vai dizer assim, não, o que foi abolido na cruz do Calvário foi a lei cerimonial. Não, não foi a lei cerimonial. Foi toda a lei de Moisés. Então, tem coisas que hoje são empregadas na lei, da lei de Moisés para o povo na igreja e que não faz parte do período da graça. Quer dizer, ora eu vou viver na graça, ora eu vou viver na lei. Está entendendo? Algumas coisas que são convenientes aos líderes religiosos hoje trazer para os dias de hoje, eles trazem, mas não tudo. Entendeu? Peraí, trouxe o dízimo que é da lei de Moisés. Se declarar que o dízimo não é da lei de Moisés, já está se constituindo mentiroso, porque o próprio apóstolo Paulo vai fazer uma citação a respeito da questão. Se eu não me engano é em Hebreus 7,5 diz assim, ó, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, e tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido dos lombos de Abraão. Então a gente observa que o dízimo é da lei de Moisés. Está entendendo? Eu já falei, acho que em um outro vídeo, que a obra do Criador, a obra do Altíssimo, não é o dízimo, não é um templo de pedra, não é nada disso. A obra do Criador dos céus e da terra, que ele manda que você faça a obra dele, é cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. É amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a obra dele. E não é o que eles fazem hoje. Então, peraí. Provar os espíritos se procede de Deus. Todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne. Se eu vivo na lei, praticando a lei de Moisés, as coisas da lei, eu estou declarando que Cristo ainda não veio para dar fim à lei. E a própria Escritura diz que o fim da lei é Cristo para os que creem. Eu não estava previsto não, mas eu vou fazer uma leitura a respeito aqui de um texto para poder ficar bem interessante. Gálatas capítulo 3. Olha o que diz o texto aqui. Gálatas capítulo 3, é muito interessante. Gálatas, cadê? Meu pai, vamos achar isso aqui rápido. Gálatas 3. Está aqui, Gálatas capítulo 3. Apóstolo Paulo escreve uma carta para o povo na Galácia, justamente para corrigir alguns pontos. O povo da Galácia, né, os Gálatas, eles não eram judeus, eles eram gentios, e Paulo escreve uma carta como advertência. Olha o que ele diz. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem? Jesus Cristo foi já exposto, já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha a pergunta que o apóstolo Paulo faz. Você recebeu o Espírito pela lei ou pela pregação da fé? Claro que foi pela pregação da fé. Então ele diz aqui, sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Será que em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
aquele que opera em vós, né, por intermédio do Espírito, obviamente o faz pela pregação da fé. A lei não oferecia Espírito nem salvação, certo? E é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações sejam benditas em ti. Aqui o próprio apóstolo Paulo está fazendo uma citação. Ora, tendo as Escrituras já previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o Evangelho primeiro a quem? A Abraão, que é o pai da fé. Quer dizer, os que são da fé são filhos de Abraão. Vamos continuar aqui. Cadê gentios? Anunciou o primeiro Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações sejam benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todo aquele, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Opa! Praticar a lei de Moisés, ainda se tratando de gentil, estaria se colocando debaixo de maldição. Ué, mas por quê? Vamos continuar o texto. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrita no livro da lei para fazê-las. Quer dizer, quem não cumprir todos os preceitos da lei está debaixo de maldição. Espera aí, fazer uma pergunta para os pastores que se intitulam hoje sacerdote de povo, de pessoas. A cerimônia sacerdotal que dava a posição de sacerdote na época era por intermédio da lei, não era? A tribo de Levi foi instituída como a tribo sacerdotal, quer dizer, para ser sacerdote tem que ser da tribo de Levi. Qual pastor hoje que se intitula sacerdote e é da tribo de Levi? Nenhum deles. Mas a gente vai continuar a leitura. A gente não vai entrar em texto voando e nem sair de texto voando, porque aqui o nome do canal é Evangelho Sem Fermento. Então aqui, Escritura Sagrada na veia. Vamos lá. Cadê? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A gente vê muita gente usar esse contexto dessa frase aqui, ou melhor, essa frase fora do contexto, dizendo que o justo vive da fé com relação a alcançar bens materiais e coisas. Não. Aqui o texto é bem claro. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque praticar as obras da lei não te justifica. Quer dizer, se as obras da lei justificam, então para que Cristo morreu na cruz? Em vão? Se a lei te justifica, então a expiação de pecado é pela prática da lei? O dízimo, então, é expiação por pecado? Não. A expiação por pecado, pelo pecado do homem, foi o sangue de Cristo. E a gente continua e vamos ver se é o que as Escrituras declaram. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá. A lei não é da fé. Se você quer viver debaixo da lei de Moisés, então na hora que você tropeçar na lei, você tem que ser cobrado, você vai pagar conforme está previsto na lei. Agora, se você vive pela fé, não. Aí, se você cometer um pecado, aí sim você vai se arrepender do seu pecado e vai pedir perdão, certo? Agora, vou ficar, ora eu estou na lei, aí, ora eu estou na graça, ora eu estou na lei, aí estou na lei, quando eu pecar, opa, eu pulo agora, não, agora eu estou no período da graça, irmão, não é assim não, não, o homem que, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas, viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Espera aí, nós fomos resgatados da onde? Da lei. Nós éramos tutoriados, né? Ali era nosso tutor. Depois Cristo vem e traz uma nova esperança para a gente, certo? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, por intermédio de Jesus Cristo, certo? E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula e nem lhe acrescenta alguma coisa. Um testamento. Olha o que Paulo está fazendo, uma analogia de um testamento físico para explicar como que nós fomos comprados. Aí ele diz, cadê? Tá. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua posteridade que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. A promessa, ela é anterior à lei. A promessa veio primeiro, veio por Abraão. 430 anos depois é que veio a lei de Moisés. Aí vamos continuar aqui, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Abraão não precisou cumprir a lei para poder receber a promessa. Para você ver que para receber a promessa de vida eterna, não precisa cumprir a lei. Logo para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de uma só, mas de Deus. De Deus é um. Logo, a lei é contra a promessa de Deus. Logo, a lei é contra a promessa de Deus? É uma pergunta, né? Perdão. Logo, a lei é contra a promessa de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Quer dizer, nós somos justificados pela graça, né? Se a lei pudesse nos justificar, não precisaria da promessa. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrado para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio, já não estamos mais sendo tutoriados pela lei, tá vendo? A lei nos serviu de aio para nos guiar até Cristo. E agora, quando Cristo veio, nós não estamos mais debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto foste batizado em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois vós um em Cristo, e sois de Cristo. Então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então aqui o texto deixa bem claro o seguinte, quem são os que estão debaixo da lei e quem são os que estão debaixo da graça? Hoje nós sabemos muito bem que nós estamos nós estamos no período da graça, nós não vivemos mais a lei. Quando traz os conceitos e os preceitos da lei para os dias de hoje, não está declarando que Cristo não veio em carne? Então todo espírito que não confessa que Cristo que não confessa que Cristo veio em carne não procede de Deus. Todo líder religioso que traz os preceitos da lei para hoje, eles não procedem de Deus. Isso não sou eu que estou falando. Isso quem está falando
é as escrituras sagradas, tá entendendo? Então a gente observa que hoje as pessoas buscam por líderes para se abotoar, para ser líderes conforme as suas vontades. Eles querem, eu quero um pastor que me fala o que eu quero ouvir. Então eles vão lá buscar esse pastor que fala de bênção, que fala de prosperidade, falam disso tudo. Infelizmente não falam de salvação. Então, se vocês não querem ouvir de salvação, tem que procurar esses pastores que não falam de salvação, que não falam também de justiça, de pecado e de juízo, porque o inferno está posto para quem são os seguidores de Satanás, para quem buscam as coisas desse mundo. Por que eles falam das coisas do mundo? Porque é o que eles entendem das coisas do mundo. Se falam das coisas carnais, porque sois carnais. Se falassem das coisas espirituais, seriam homens espirituais. Então eles falam do que lhes é próprio, entendeu? Eles falam de bens materiais, falam de conquista, falam de conseguir alcançar os seus benefícios aqui nessa terra. E a grande verdade, a fé, ela é empregada exclusivamente, não só para isso, mas a exclusividade da fé é em Cristo para a salvação, para que possamos alcançar a vida eterna, entendeu? E com isso a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente se converte dos nossos maus caminhos para poder servir ao Altíssimo, para servir a Cristo, para tomar Cristo como único e suficiente Salvador. Tem gente que se vangloria, eu sou dizimista fiel. É mesmo, dizimista fiel, então você está vivendo debaixo da lei de Moisés, né? Vamos lá abrir o texto lá, deixa eu abrir aqui, Efésios 7,5, se eu não me engano. Peraí, vamos ter certeza. Vamos aqui, Hebreus 7,5. Opa! Ainda bem que o cérebro funcionou na hora. Hebreus 7,5 diz assim, olha, está aqui. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Apóstolo Paulo fazendo uma citação aqui, que os que dentre os filhos de Levi. Então vamos lá, já falei isso no outro vídeo, mas vou repetir. Os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio. Passaram a ser sacerdotes. E tem ordem, segundo a lei de Moisés, de tomar o dízimo. Isto é, de seus irmãos. Olha o que o texto faz, ponto e vírgula. Isto é, de seus irmãos, e não dos prosélitos. Tem um texto que fala assim, se eu não me engano, é a citação de Cristo, que ele fala assim, vocês rodam terra e mar para fazer um prosélito, para depois tornar ele 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Vocês nem entram no reino e nem permitem que eles entrem. Falando para os sacerdotes na porta do templo. Por que Cristo faz essa observação? Porque eles pegam o gentil, traz ele, fala que ele tem que ser circuncidado, ele vai viver debaixo da lei de Moisés e com isso ele é obrigado a contribuir com o dízimo. Quer dizer, eles fazem o prosélito. Porque quem é o prosélito? O prosélito é como se fosse um filho bastardo. Ele não é original, mas como o cara se circuncidou, então ele passava a viver debaixo da lei, ele era obrigado a cumprir a lei. E dentre os preceitos da lei estava atender o sacerdócio com os seus dízimos. Quer dizer, era tudo em busca de quê? De ganância. Tudo para poder aumentar a arrecadação. O que se difere daquele sistema religioso para o de hoje? Nada. Ele é completamente igual. Aí eu te faço a seguinte pergunta: o pastor que disser que o dízimo não é da lei de Moisés, o texto está mostrando aqui que é da lei. Os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, dos irmãos, tá? Dos irmãos lá da tribo de Levi, né? Já fiz a contagenzinha já no vídeo aí, que
como que foi instituída a questão do dízimo para a tribo de Levi. Então vamos lá, para receber dízimo tem que ser da tribo de Levi. Pastores, me falem aí, qual de vocês é da tribo de Levi? Se não é da tribo de Levi, então está tomando dízimo. Se está tomando dízimo sem ser da tribo de Levi, peraí, está se apoderando de uma herança que não te pertence, né? Porque o próprio Criador lá no, se eu não me engano, em Números ou é Levíticos, não recordo agora, mas ele fala que dou a Levi como herança perpétua os dízimos, né, e ofertas colhido em Israel, colhido, né, em Jerusalém. Peraí, se o dízimo é herança perpétua para a tribo de Levi, quem não for da tribo de Levi que se apoderar dessa herança perpétua está se apoderando de algo que não lhe pertence, não é? Tem alguma coisa errada. Então, falando de Novo Testamento, a ordem do Criador dos céus e da terra é o quê? Cumprir a obra dele, que é o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então, por isso que a gente observa que realmente tem muita gente que é enganado. Antigamente eu tinha realmente assim, uma certa pena e tal. Ainda tem muito crente sincero dentro das igrejas, mas infelizmente tem muita gente lá que está lá única e exclusivamente para buscar bem-estar, quer prosperar financeiramente. Tá entendendo? Só que olha o que o texto disse pra gente agora há pouco aqui. 1 João 4. Olha que frase interessante aqui. Às vezes a gente precisa fazer uma análise do texto, palavra a palavra, para entender o que o escritor queria passar pra gente. Cadê? Deixa eu achar aqui. Não é aqui, é outro texto. É em 2 Timóteo, tá vendo? Olha que frase interessante o escritor passa pra gente. Paulo, no caso, né? Ele diz assim, ó: mas tu ser sóbrio em tudo e sofre as aflições. Quer dizer, ele está dizendo, ser sóbrio, ser consciente, entendeu? Você tem que manter a tua consciência aberta, limpa, ser sóbrio e sofre as aflições. As escrituras já declaram isso há bastante tempo. O crente cansa de saber: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso foi uma citação de Cristo. Tá entendendo? E a gente observa hoje o crente não quer sofrer as aflições, não. Quer vida confortável. Entendeu? E ainda aí, conclusão, aí busca essas igrejas onde só fala de prosperidade, e você observa os líderes dessas denominações crescendo, alcançando prosperidade, e aí quando você não alcança prosperidade, aí o dia que você perde o seu emprego, você não tem o dinheiro da comida, você não tem o dinheiro do gás, ele vira e fala para você, sabe o quê? Que você não deve estar empregando a palavra na sua vida, ou então ele diz que você está em pecado, ou ele diz que a sua fé não te faz prosperar. Tá entendendo? Ainda coloca em cima do povo um jugo, né? Um fardo pesado para as pessoas carregarem, de que, poxa, peraí, eu tô sendo dizimista fiel, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. No outro vídeo, não agora, mas eu já vou fazer um adendo sobre um vídeo que eu vou fazer para falar sobre a Arca da Aliança e para falar sobre o óleo ungido. Tá entendendo? Nós vamos ver o que as Escrituras Sagradas falam a respeito da Arca da Aliança e a respeito do óleo ungido. Já vou adiantando para vocês que quem faz uso de óleo ungido está errado. Está errado. As Escrituras completamente condenam. E eu vou mostrar para vocês. E a arca, tem muita igreja aí que faz uma réplica da Arca da Aliança ali, e para poder as pessoas tocar na arca, que ia ser abençoada, isso e aquilo. Irmãos, heresia sem tamanho. Se pastor assistir o meu vídeo, eu sempre vou fazer essa observação, e quiser vir conversar, a gente bater um papo, Bíblia, Escritura Sagrada, Evangelho sem fermento, a gente bate um papo, mas não é para ser usado óleo ungido e nem para se fazer a Arca da Aliança. Isso é
É um erro gravíssimo que as pessoas cometem. Mais uma observação para dentro desse vídeo que eu estou fazendo, dentro dessa temática que eu trouxe, essa questão do óleo ungido. O óleo também era da lei de Moisés, era da parte da lei cerimonial. Se disser que para você ver, as escrituras se cerca de todo um cuidado, não tem como. Se você viver dentro da verdade das escrituras, você vai observar que não tem para onde correr. Ah, o que foi abolido foi a lei cerimonial. Ué, peraí, o óleo ungido era da lei cerimonial. Então, peraí, você está trazendo ele de volta. Tem uma coisa errada. Ah, mas peraí, o que foi abolido foi a lei cerimonial. Então, peraí, a Arca da Aliança também era da época da lei cerimonial. Tem alguma coisa errada. Então, eles não têm para onde correr. O dízimo é da lei. Para receber o dízimo, tem que ser da tribo de Levi. Outra tribo não recebia dízimo. Até porque acontece, eu queria fazer um vídeo, só que o vídeo ia ficar muito longo. Ou faria uma série, ou então fazer um vídeo longo aqui e falar, irmão, senta aí na cadeira, ou então assiste de 2, 3 vezes para poder ser edificado. Porque aqui o que eu trago é só o que as escrituras diz. Eu não trago o meu achismo, não. Pode até ter um momento em que eu vou dizer assim, não, agora eu estou falando o meu ponto de vista, mas vou dizer o que as escrituras falam, igual o apóstolo Paulo fala, quando ele fala a respeito da vida ali de ser casado ou não, aí ele faz uma recomendação, aí ele fala, agora digo não eu, mas o Senhor diz isso. E num dado momento ele fala, não, agora não o Senhor, mas digo eu. Ele está expressando a opinião pessoal dele. Entendeu? Que é a respeito da questão dele se manter solteiro. Então ele acha melhor. Então ele fala, eu recomendo os irmãos, mas é uma recomendação minha. Então, em alguns momentos eu posso dar a minha opinião, sim. Mas eu vou dizer, ó, a escritura está dizendo isso, isso e isso. O vídeo de hoje é esse, né? Não sei se eu vou jogar esse vídeo ainda essa noite na plataforma. Ele já amanhece, amanhã já disponível aí para os irmãos estar ouvindo uma palavra. E Escritura Sagrada, Evangelho sem fermento. Aqui não tem espaço por fermento da grande meretriz, que a gente sabe que a Escritura Sagrada se refere assim a essa igreja, né, por assim dizer, que fermentou aí todo o Evangelho, né? A palavra fala que o reino dos céus é como 3 medidas de fermento que uma mulher pegou e misturou na farinha até que tudo ficasse fermentado. Aí, para quem de repente está chegando aí de paraquedas nesse vídeo aí e ficou até esse momento, a grande verdade é essa aí mesmo, é que o Evangelho ele foi fermentado. Até o próprio Cristo fala, né? Eles estão atravessando por outra margem do rio e ele fala para os discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E aí eles olham para o outro e falam, ele está falando que a gente não trouxe pão para a viagem. Aí Cristo responde, vocês viram o primeiro milagre na multiplicação, viram o segundo, e vocês acham que eu estou falando de pão? Não, estou falando da doutrina dos fariseus. Acautelai-vos do fermento. Por quê? Existia já a lei de Moisés e existia o fermento que eles colocaram ali para dar uma roupagem diferente. É igual o pão sem fermento. O pão asmo, num dado momento, né, até na própria Páscoa, dentro do tabernáculo tinha lá o pão asmo, o pão sem fermento, né, que era para simbolizar justamente sem a aparência de bonito. Tem que ter conteúdo e não aparência. E o pão de hoje a gente vê que é um pão fermentado, ele vem bonitinho, mas quando você abre é um pão oco, né? E as escrituras é o pão vivo que desceu do céu, né? Esse aqui é o alimento verdadeiro, as escrituras sagradas, mas sem o fermento dos fariseus. Fica na graça, na paz de Cristo. Até o próximo vídeo.